Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje, a gente está até programado para falar um pouquinho de comunicação. Eu até casei as duas pautas, comunicação e fotografia. A gente ia falar um pouquinho de comunicação nas eleições de 2018. Eu estou fazendo esse contraponto, né? Sempre, que é falar sobre como se deu as situações nessa eleição 2018, mas ficou para terça-feira por causa dessa chuva. Nossa convidada Virgínia não conseguiu vir hoje, então ela virá na terça-feira. Na terça-feira faremos um grande programa, teremos aqui também um cientista político e a doutora Ana Márcia também. A gente vai fazer uma grande leitura assim, do quadro político eleitoral que vem por aí a partir de 1º de janeiro. E a gente vai fazer assim, uma coisa muito bacana. Acho que vai ser um programa até um pouco mais demorado do que o normal, porque vai render mesmo. E é uma pauta muito importante. Então, terça-feira, principalmente, não perca o Cultura Geral. Vai ser um programa de muita informação e um programa com um norte muito bacana para que a gente consiga entrar em 2019 bem mais conscientizado com a relação política e também eleitoral que vai vir para o futuro, que é obviamente que uma eleição presidencial, uma eleição majoritária igual nós tivemos esse ano e legislativa também, ela reflete nos municípios de 2 em 2 anos. Então a gente precisamos nos informar e a gente precisa estar sempre cada vez mais antenado com a política, né? Como dizia Platão, se você não preocupar com a política se preocupa com você. Um grande abraço, sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo. O Alessandro está me xingando aqui, falou, você está acabando o programa com a cabeça baixa, parece que você está triste. Não, eu estou cansado mesmo. Ei, sejam todos bem-vindos aqui nessa sala de bate-papo. É um prazer estar com vocês aqui todos os dias, pelo menos ao vivo, de segunda a quinta-feira, né? Léo, seja muito bem-vindo, estava sumido, né? Viajou, descansou um pouquinho. Não sei se eu descansei, eu cansei mais um pouquinho, né? O problema da viagem é esse, que você viaja, o retorno já é cansativo. Já é cansativo, né? Seja bem-vindo mais uma vez, muito bacana ter você de volta aqui, para a gente poder tratar de todos os assuntos, né? Regra geral, não tem pauta, não tem pauta. Né? Mas a gente tenta pelo menos falar um pouco mais de fotografia, né? Que é mais importante, né, Léo? Eu fiquei tanto tempo sem vir, né, pessoal, que ganhei um programa exclusivo hoje, né? Ganhou um programa exclusivo. Vamos poder explorar bastante o tema de fotografia e as atualidades, né? Ô, Léo, deixa eu te perguntar uma coisa. O que a gente pode imaginar com essas novas tecnologias? Nós tivemos aí, principalmente nas eleições, né? Nós tivemos aí várias coisas que permeou essas eleições. E como é que vai ser trabalhar a imagem? Porque a imagem hoje, a gente tinha uma imagem mais profissionalizada, né? Então fotografia era uma coisa que a pessoa pegava, você tinha que tirar foto, fazer banner, fazer aquilo. Hoje não, está rolando tudo no WhatsApp. A fotografia está nesse meio também, a pessoa vai ter que trabalhar com a fotografia mais digitalizada, mais preparada para esse tipo de divulgação. É cada vez menos papel, né? Betão, há um bom tempo já é cada vez menos papel, né? Uhum. Eu acho que desde que teve uma revolução tecnológica aí que foi criada a câmera digital, que desde então veio a evolução dela e sequencialmente o desenvolvimento de câmeras com capacidade cada vez melhor, o papel está sendo menos usado, exceto para trabalhos mais específicos, trabalhos gráficos, editoriais de revista, que também hoje já é um volume muito menor, elas estão sendo digitais, são digitalizadas, mas eu acho que cada vez mais o preparo para essa utilização de imagens em formato digital vai ter que ser melhorado, porque a segurança da imagem hoje ela é muito alta, ela tem um formato que chama RAW, que blinda a imagem para que ela não seja alterada, para que consiga se ver se ela foi alterada ou não.
Inclusive, por exemplo, para processos, para ações judiciais, para investigações, a fotografia utilizada só é aceita como prova se for nesse formato RAW. Porque o arquivo JPEG ele é facilmente manipulado, que é o que a gente vê hoje como brincadeira de WhatsApp. Então é muito fácil fazer os memes que a gente encontra hoje na internet, os GIFs animados, os recortes de fotografia. É uma coisa que antigamente você precisava de um designer gráfico, um fotógrafo especialista nisso, e hoje não. As próprias ferramentas de aplicativo de celular já fazem isso com muita facilidade. Então o cuidado que todo mundo tem que ter é exatamente não acreditar, pelo volume de fake news que vem hoje, não acreditar em tudo que se vê e tudo que se lê. E as pessoas estão pensando que é só na eleição, né? Não é só na eleição. Fake news hoje virou notícias. Fake news é notícias falsas ou notícias fraudulentas, né? Vamos dizer assim. E tem todos os ramos, né, Léo? Todos os ramos. As disputas tem em todos os lugares, né? E não só imagem. A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala imagem, a gente acha que é a foto de alguém, algum lugar, alguma piada ou alguma coisa para denegrir a imagem de alguém. O maior cuidado que a gente tem que tomar é com a alta capacidade que agora as fraudes bancárias estão conseguindo, os aplicativos, fazendo fraude aos aplicativos bancários. Então eles conseguem fazer a diagramação exatamente igual do aplicativo, como se você estivesse entrando no seu aplicativo. Vai te pedir senha, vai te pedir os dados, CPF, informações, assinatura eletrônica, através de um SMS falando que alguém tentou sacar e por questões de segurança que você tem que acessar. Quando você clica no link, abre exatamente a tela do seu aplicativo. Então não é só a imagem como foto de alguém ou de algum lugar, é a imagem como parâmetro de uso do nosso dia a dia, de compra, de acessibilidade às coisas, de informações pessoais. Então acho que vai haver uma revolução bem grande, tanto para o uso, quanto para o que a gente tem que tomar cuidado para não cair em pegadinhas. Agora aqui, Léo, como é que trabalha essa coisa assim, com relação aos equipamentos? Porque equipamento é caro, nós já falamos aqui. E para você ter uma excelência no serviço, você tem que ter um equipamento de ponta. Como é que isso se sustenta no mercado tão... Hoje é muito moderno, né? Um mercado muito moderno, mas ao mesmo tempo um mercado caro, né? Como é que se trabalha isso? Eu lembro que eu estava querendo comprar uma máquina fotográfica, quando o Alessandro me falou o preço, eu desisti na hora, entendeu? Aí, continua com o celular, né? Não, vou trocar o celular que é melhor, né? Mas... Então, esse assunto, ele tem duas pontas muito interessantes para se tratar. Para você fazer uma boa fotografia, você não precisa do equipamento de ponta. Agora, quando você é demandado um trabalho que entregue uma certa qualidade, seja para uma empresa, um trabalho corporativo, para um editorial de moda, para um jornal de empresa privada, enfim, que te demanda um pouco mais de qualidade, você precisa de um equipamento de ponta. Então, quando você faz trabalhos autorais, que você tem a capacidade de trabalhar na limitação do seu equipamento, você consegue produzir trabalhos muito bons. Mas quando você tem a demanda de, principalmente, fotografia gastronômica, que precisa de um contraste muito bom, precisa de uma luminosidade muito bacana, você tem que ter uma característica da foto que passe a sensação para a pessoa do que é aquela foto que quer passar, do que aquele alimento quer passar, em relação à vivacidade, contraste, luz, etc. Você precisa de um equipamento melhor. Recentemente, teve uma pessoa que estava começando na área de fotografia, me procurou perguntando se eu podia emprestar minha câmera para ele. E eu falei, olha, eu não te empresto, principalmente que é um equipamento caro e tal, mas eu te alugo. E comecei a alugar esse equipamento para ele, eu vi que ele estava muito interessado em começar no mercado de fotografia. Só que eu vi que tinha um pouco de falta de conhecimento em relação a algumas partes mais técnicas. E ele foi começando a usar, foi começando a criar mais interesse pela fotografia, começou a me procurar pedindo mais dicas, mais informações. Me mostrei aberto para ele, para poder ajudá-lo. Mas assim, eu penso que esse abismo que tem da relação do equipamento muito caro e da qualidade do trabalho, elas têm que se unir, para que assim você tenha um trabalho de excelência. Não adianta você ter o melhor equipamento se você não conseguir usá-lo, não saber o que fazer com ele. Hoje a fotografia está passando não só por essa revolução digital, que hoje todo mundo é fotógrafo, né? Isso a gente vai ter daqui uns 10 anos resultados, se isso é bom ou se é ruim. Mas
principalmente agora com a crise que a gente está passando, muita gente saiu das profissões de origem e começou a migrar para o mundo da fotografia, começando a fazer fotografias de batizado, aniversários infantis, são fotografias mais simples, e migrando para esse mundo. Mas é exatamente a modinha que vem. Você pega um fotógrafo reconhecido como referência e todo mundo começa a fazer a fotografia igual. Como se fosse cópia daquele estilo de fotografia, aquele estilo de edição. Se vem um outro que vira modinha de novo, todo mundo migra de novo. Começa a usar a mesma paleta de cor nas fotos, começa a usar as mesmas sombras, os mesmos tipos de contraste na edição. Então a fotografia ela meio que perde um pouco a essência quando você perde um pouco do que você quer passar nela. Você acha a fotografia de uma pessoa bonita, não adianta você tentar fazer igual. Mas todo mundo está indo nessa vertente. Ninguém coloca a criatividade como primeiro lugar mais. É sempre tentando. Ah, eu tenho melhor equipamento, minha foto vai ser ótima. Eu tenho equipamento mais caro, minha foto vai ser de excelência. Não necessariamente. Mas que você atinja a excelência, seu equipamento também tem que estar de acordo. A gente consegue equipamentos de ponta hoje no Brasil? Consegue. Inclusive, quem quiser comprar equipamentos hoje, tanto para fotografia profissional ou doméstica, amadora, é mais interessante talvez comprar hoje no Brasil do que fora. Porque o dólar hoje não está um preço tão convidativo assim. E lá fora você paga à vista. Aqui você consegue dividir de 12 vezes e pagar o custo desse equipamento seu com volume de trabalho. Sim. Entendeu? Então quem está começando agora não vale a pena investir alto, pegar um dinheiro que tem guardado, um montante lá e já investir em tudo em fotografia. Vai comprando aos poucos, começa com equipamento de base, de entrada, e à medida que vai tendo os trabalhos, vai fazendo upgrade de equipamento. Né? Ninguém começa fotografando para grandes empresas, ninguém começa fotografando recebendo rios de dinheiro. Então você vai receber... É uma carreira, né? É uma carreira que você tem que constrói, estudar, né? Empiricamente, ela pode até começar a fazer, mas ela vai precisar de um estudo, né, Léo? Vai chegar uma hora que ela vai ter esse bloqueio e vai precisar de um estudo. Ela pode ser autodidata, igual eu conheço muitos fotógrafos autodidatas, com excelente capacidade, tanto técnica de fotografia quanto de edição, mas que em algum momento ele teve que recorrer a um estudo, a um aprofundamento na área que ele atua. É muito interessante, por exemplo, uma particularidade minha, que eu venho de ensaios. Né? Meu foco é ensaio. E eu nunca divulguei trabalho na área corporativa. E comecei a trabalhar para a área corporativa pela qualidade das fotos de ensaios. Nenhum cliente da área corporativa viu um trabalho meu corporativo, mas acreditou no meu trabalho pela qualidade do ensaio. Então, um vai puxando o outro. Então, quando você começa a fotografar, você pode começar fotografando um aniversário infantil, um batizado, festinhas particulares, pequeno, porque se você coloca qualidade naquilo ali, você começa a ser visto. E aí sim, olha, será que vamos chamar fulano? A literatura ajuda, Léo? A literatura, aquele livro, por exemplo, que eu te dei, que é uma literatura fotográfica imaginária, ajuda? Sim, porque a criatividade total ali. Porque você trabalha ali, na verdade, o abstrato. Né? E você tem que sempre fazer um link entre o que você vê de concreto com o que você imagina na criatividade abstrata na fotografia. Aquele livro que você me deu, eu comecei a fazer 3 edições com o background que tem dele lá. E o primeiro ficou uma porcaria, eu simplesmente não conseguia fazer o que eu queria. Peguei a segunda, já melhorou. A terceira, então, eu fiz uma junção das duas, tá ficando super bacana. Eu vou até trazer, foi de um ensaio que eu fiz no estúdio, fundo branco. Sim. E comecei a inserir essas imagens que estavam no livro. Foram essas 3. E eu vou trazer depois pra gente poder mostrar aqui como que ficou, exatamente a manipulação de imagem, como que fica legal, você conseguir trabalhar a imagem, isso você trabalha somente com estudo. Mas eu te dei o livro leigamente, mas é óbvio que tem uma sensibilidade ali, tal. Para você conseguir fazer essa abstração, você precisa você precisa também da literatura, você precisa de estudo ali, você tem que ter um conhecimento um pouco acadêmico, não? Não. Aí é uma questão mais de feeling. É uma questão de você conseguir transparecer na sua edição o que aquela imagem, que não é sua, representa para uma imagem sua. Elas têm que conversar. Então não adianta eu pegar o seu relógio, fazer uma fotografia linda do seu relógio e colocar um adesivo de cerveja atrás. Pegar uma escultura de um museu e que não converse. Então tem que traçar as linhas, ver diagonais, exatamente aí que a literatura de fotografia vai te ajudar. A parte técnica, onde você começa a perceber os detalhes de criação
e de harmonia na fotografia. E principalmente quando você trabalha com arte, você começa um pouco meio que lendo bastante para poder aprender. E depois você aperfeiçoa seu aprendizado com feeling, com sensações. Entendeu? É sensação auditiva, é visual, qualquer estímulo dos nossos sentidos, ele reflete na fotografia. Na viagem agora que eu fiz, a gente parou para visitar uma praia e tal, e eu tava com a câmera, mas não tava trabalhando, mas eu sempre levo ela e tal. E a gente parou para conversar com uma senhora que tem uma casinha de barro de frente para a praia, e ela criou 4 filhos lá. Ela tem 40 anos que ela mora nessa casinha. E ela já é treinada, assim, treinada no bom sentido, no sentido bom da palavra, em receber muito bem todos os turistas que passam por ela lá. E eu queria fazer uma foto dela para poder trazer. E eu queria fazer só uma foto minha com ela. Uma selfie de celular mesmo, sabe? Só que o pessoal que estava comigo, inclusive minha esposa, meus amigos, entraram na foto e tal. Né? Porque ali tinha passado uma sensibilidade. Pela conversa que eu tive com ela antes da foto. Talvez na foto, por estar todo mundo e tal, não passou a emoção que deveria ter passado. Mas a conversa que eu tive com ela antes, ali a gente estava sentindo barulho do mar, vento, uma história de vida. Ela me contando que perdeu 2 filhos, que eu já tenho só um casal de filho, que mora há 40 anos, que uma grande rede de hotéis comprou esse terreno, que vai tirá-la de lá, vai dar um comérciozinho para ela fora dali da região. Ela falou assim, eu não quero um comérciozinho, eu não quero uma casa nova, eu quero ficar aqui na minha casinha, onde eu tenho prazer de receber o pessoal. Então, são essas coisas pequenas que às vezes você começa a despertar o feeling, a criatividade, o interesse pela fotografia, pela arte, por tudo que tá na nossa frente, a gente não percebe no dia a dia. Esse é um ponto interessante que você tocou aí, esses recortes que eu faço assim. Arte e fotografia. Esse namoro, esse casamento que existe entre arte e fotografia. As pessoas, para entrar na fotografia, precisam viajar nessa coisa da arte também, assim. Não é só ganhar dinheiro com a fotografia, ou só pensar em ganhar dinheiro, ou só pensar em ter um equipamento de ponta para ganhar dinheiro com a fotografia. A arte está inserida nesse contexto também. Se a pessoa não tiver com essa liga, vai fazer falta lá na frente? Muita. Quem começar a fotografar hoje pensando só em dinheiro, vai morrer de fome. Porque não adianta ter o melhor equipamento, como a gente falou. Se ela não tiver um mínimo de conhecimento, ela também vai morrer de fome. Se ela começar a entender de arte, para começar a despertar nela a sensibilidade para fotografar, aí sim ela pode começar a ganhar dinheiro e pode começar a querer ter o equipamento de ponta. A fotografia começou através da pintura, né? A pintura, a maioria, todo mundo que começa a dar fotografia hoje começa dando por Rembrandt, que fez as pinturas todas eram com uma luz de janela entrando em diagonal, que era exatamente a transição de luz no rosto, que dá a sensação de 3D, de movimento. Então, se você pegar toda a história da arte, os pintores estão todos hoje refletidos na fotografia atual, por técnicas e por literatura. Um outro detalhe, visagismo. Ninguém se importa com visagismo. Muita gente não deve nem saber o que é visagismo. E visagismo está totalmente ligado à fotografia. Quando você vai fazer uma fotografia, que seja uma modelo, seja fotojornalística, seja alguma coisa, que você tenha tempo para poder traçar o que você quer passar nessa fotografia, você tem que estudar visagismo. Posicionamento de rosto, a luz vai ser usada para afinar ou para engordar. Se você quer passar um semblante mais carregado ou mais feliz. Então isso você consegue passar simplesmente numa maquiagem. Então, Hollywood, por exemplo, todas as superproduções de Hollywood tem um alto investimento em fotografia. Porque às vezes a pessoa acaba o filme, vai para subir na fotografia. Onde é que tem fotografia? Onde que tem fotografia nesse filme? Exatamente. O diretor de fotografia, ele é responsável pelo sucesso do filme. Um filme com uma fotografia com nem tanta qualidade deixa a desejar, porque a fotografia nada mais é que a sequência daquelas imagens. Entendeu? Então, se ele não conseguir passar isso, você está
assinando um processo de fracasso na sua produção, seja amadora, seja profissional. Então, essa parte da arte é o início para você começar a querer fotografar. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui para a gente encerrar esse papo sobre fotografia e modernidade com Léo Coelho. Um minutinho só, a gente já está de volta com Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Canal Cidadão. Nova Lima e você. Voltar aos estudos é uma oportunidade importante, seja para adquirir conhecimento ou mesmo para ter mais oportunidades no mercado de trabalho. É por isso que a Prefeitura investe no programa Educação de Jovens e Adultos, uma modalidade de ensino que abrange todos os níveis da educação básica e é destinada a jovens a partir de 15 anos e adultos que não deram continuidade a seus estudos ou não tiveram acesso ao ensino fundamental e médio na idade adequada. Para o governo é muito importante que nós não tenhamos analfabetos ou pessoas com baixo nível de escolaridade. Mas para a população, para a pessoa que tem pouco nível de escolaridade ou que é analfabeto ou semi-analfabeto, é muito mais importante. A gente sonha que o novalimense tenha condição muito boa de vida. Essa condição melhora muito quando a gente estuda. Para garantir esse acesso aos estudos, a Prefeitura oferece transporte e alimentação gratuitos aos estudantes. O cadastramento do 1º ao 4º período do ensino fundamental da educação de jovens e adultos vai até o dia 26 de novembro. Os interessados podem se inscrever na Secretaria Municipal de Educação, na Rua Resende, número 80, Centro, ou na Regional Noroeste, Rua Cannon, número 95, Jardim Canadá. Nesse período, também será possível fazer o cadastramento do 6º ao 9º ano, que é oferecido nas escolas estaduais. Para se inscrever é necessário carteira de identidade, comprovante de endereço em seu nome ou no dos pais ou responsáveis, documentos originais. Em 2019, as aulas serão realizadas nas escolas municipais Cristiano Machado e Bem-vinda Pinto Rocha ou na Escola Estadual Maria Josefina Salles Ward. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, de volta com Cultura Geral, Fotografia e Modernidade. Ô, Léo, o nível dos fotógrafos brasileiros com relação aos fotógrafos internacionais, por exemplo, Sebastião Salgado, é referência, né? Não só para nós brasileiros, mas na América Latina e para o mundo inteiro? Mas está tendo um processo inverso agora, onde que nós fotógrafos brasileiros que eu falo, a gente está dando muito mais importância do que vem de fora, e esquecendo da qualidade que a gente tem nos nossos fotógrafos aqui. Uhum. Fotógrafos renomados, sim, mantém uma relação super viva ainda, uhum, de referência entre, sim, eles, seja de vários segmentos da fotografia, mas eles mantêm uma referência super interessante. Os novos fotógrafos não. Eles esquecem dos fotógrafos brasileiros como se a gente não tivesse nada de qualidade e começam a pesquisar, principalmente hoje, fotógrafos russos, por causa do processo de edição. Então, vários clientes às vezes me mandam direct ou WhatsApp perguntando se eu faço a fotografia gringa. Uhum. Entendeu? Aí eu falei assim, o que seria fotografia gringa? Uhum. Aí uma cliente me mandou um tanto de foto e na verdade ele tinha fotógrafos de vários lugares do mundo
mas com o mesmo processo de edição de 2 russos que trabalham uma fotografia mais carregada, com mais sombra, uma paleta mais azulada. Então, na verdade, as pessoas não pegam mais a referência de quem faz a foto, do fotógrafo, mas sim de um estilo. Um estilo de foto. Um estilo de foto. Ninguém preocupa mais com o nome, quem fez a foto. Pouco se importa. Principalmente até por causa do que a gente começou a conversar no início, né? Essa era da tecnologia de digitalização das imagens. E ela é muito descartável hoje. Antigamente você dava valor para um filme de 36. Você tinha 36, você não podia errar. Hoje não, hoje você tem um cartão de memória de 64 GB que você pode ficar apertando o botão à vontade e depois chegar em casa e ver o que acontece. E nos fotógrafos profissionais está acontecendo isso também. É apertar botão. É a mania de apertar botão, sem estar olhando o que está fotografando, sem pensar na luz, sem fazer um enquadramento interessante. Vai lá e dispara. Depois chegar em casa, ver o melhor enquadramento, ver que a luz ficou melhor, ver que não ficou tremida. Entendeu? Então aí você perde a relação de quem fez a foto e começa a ver só material. E é um processo perigoso. Sim. É um processo muito perigoso. Como é que fica essa tá relacionado, essa coisa que acontece com a fotografia, ela está relacionada com tudo que está acontecendo na área do saber humano, de uma forma geral. Né? A psicanálise explica muito bem essa coisa, e a filosofia também com essa modernidade líquida aí. Né? Mas um trabalho autoral, um trabalho... Ele acaba sendo mais romântico hoje? Seria uma coisa mais romantizada, assim? E que a gente talvez tivesse que voltar um pouco a essa essência assim, dessa romantização, porque está tudo muito industrializado, né, Léo? Como é que você vê tudo isso assim? Eu penso nisso toda segunda-feira. Eu termino meu domingo pensando assim, segunda de manhã, essa semana eu vou fazer um trabalho autoral. E no decorrer do nosso dia a dia, a gente não coloca em prática nossos projetos. Na hora que você falou resgatar essa parte romântica do trabalho autoral, isso é muito importante porque o romantismo, né? O que a gente entende como romantismo? É exatamente essa relação de amor que você tem com alguma coisa. E tudo que você coloca amor, você faz bem feito, tem emoção. E isso se perdeu, porque hoje a gente produz muito, a gente tem que entregar, tem data marcada, a pessoa fotografou hoje, quer o material amanhã. Né? Eu não consigo, para colocar 100% da essência do que eu quero passar nos meus trabalhos pagos do que nos meus trabalhos autorais. Então, por quê? Porque quando você está recebendo por um trabalho, você tem o prazo de entrega, a pressão, o dia para fazer, porque a modelo tem que estar disposta naquele dia, o maquiador só pode aquele dia, o catálogo tem que estar pronto no dia X. Então, todas essas pressões que você tem na construção de um trabalho, querendo ou não, tira 10% ali de tudo que você conseguiria colocar em prática num trabalho autoral, onde você fala assim, fulana, vem aqui, vamos fazer um trabalho aqui. Você tem todo o tempo do mundo para pegar o melhor dia, planejar sua foto. Seja um trabalho de arquitetura, você vai parar, analisar, ver o melhor dia. Que dia que é legal, aqui é no outono, é no inverno, é num dia frio, num dia quente, com sol, com chuva. Você vai passar sua mensagem naquela foto. Com o volume de trabalho não dá. Você tem que fotografar, você tem que editar, tem que entregar, pós-produção, impressão. E isso vai fazendo com que todo mundo fique robotizado. E aí os trabalhos autorais vão se perdendo e a qualidade nesse meio também vai se perdendo. Para a gente finalizar, existe alguma alternativa com relação... A pessoa que quer fazer foto, ela pode fazer foto alternativas, por exemplo, a céu aberto, pode fazer fotos, por exemplo, em jardins, em igrejas e tal. Qual é o melhor lugar para ela poder se fotografar? A pessoa quer fazer um ensaio. E aquela pessoa que, por exemplo, ela quer contratar uma fotografia ou ela quer fazer uma fotografia bem autoral mesmo. Como é que se dá toda essa condição? Porque é uma coisa que fica... Tem gente que tem... Eu, por exemplo, sou meio romântico para essas coisas assim, que fica para a eternidade. Né? Tem fotos do meu pai, por exemplo, que eu guardo lá, aquelas 3x4 ainda e tal. E que é pequenininha e tem aquelas 10x15, né? É de carteira, né? Como é que trabalha isso, Léo, assim? Essa coisa... Porque vai chegar num determinado momento que você
as pessoas vão sentir falta dessa identidade, sabe? E como é que deixa isso registrado para a história? Esse programa, por exemplo, já é um programa que vai ficar para a história. Tomara, né? Em relação à primeira pergunta, local para fotografar. Não existe o local adequado. É o local que você vai se sentir bem. Seja para fotografar ou para ser fotografado. Não adianta eu pegar, Betão, vem cá, hoje nós vamos fazer uma foto sua. De que você gosta? Você vai falar assim, eu gosto de futebol, gosto de ar livre, e te levar para dentro de um lugar fechado, um estúdio com ar-condicionado ligado. Uhum. Você não está no seu lugar, você não está no seu habitat natural. Betão, de que você gosta? Ah, não, eu gosto de praia, gosto de cachoeira, gosto de lugar aberto, com vento. É onde a gente vai fazer seu ensaio. Uhum. Entendeu? Onde a pessoa se sente bem. Ah, eu quero fazer um ensaio na minha casa. Uhum. Vamos fazer na sua casa. Ah, mas minha parede ela tá trincada, ela não tá muito pintada, meu móvel tá... É lá. Entendeu? Uhum. Lá tá com sua característica, lá tá com sua história. E isso a gente consegue passar na fotografia. Uhum. Um outro detalhe da segunda pergunta, qual que foi? Como é que a pessoa pode... Como é que ela pode se sentir, assim, por exemplo, com essa relação entre a fotografia antiga e a fotografia nova, né? A fotografia, aquela 10x15, 3x4, e hoje com essa... Não existe mais esse modelo, mas tem pessoas que ainda procuram, por exemplo, tem gente que ainda procura o lambe-lambe ainda, né? Para ver se existe. E tem, no Parque Municipal ainda tem. Ainda tem, né? Pois é, a fotografia digital, ela trouxe muitos benefícios, que é exatamente conseguir guardar muitos dados, muitas fotos. E automaticamente fez morrer o que a gente tinha de físico, né? Que é, você recebe uma visita em casa, você pega um albinho de foto, mostra o nascimento do seu filho, mostra o aniversário de 5 anos, seu casamento, um churrasco de amigo, um churrasco de família. Você não chega em casa e fala assim com o seu convidado hoje, peraí que eu vou pegar meu notebook ali, vou te mostrar meus 45 GB que eu tenho de foto da última viagem que eu fiz. Uhum. Fica uma coisa cansativa, não é interessante para a pessoa ver. Porque uma foto representa muito mais do que 45 fotos que você fica passando ali sem conteúdo nenhum. Então, eu acho que assim, a coisa mais importante, o primeiro passo para quem quiser resgatar esse romantismo da fotografia, hoje tem impressoras modernas, baratas e portáteis, que imprimem no tamanho 10x15, em papel fotográfico. Sabe? Que é assim, você chegar em casa, falar, cara, pelo menos 4 aqui, vão imprimir, colocar no porta-retrato. E quem quiser ser mais tecnológico ainda e paralelamente romântico, tem umas câmeras hoje que custam R$350. Da Fuji tem um modelo que é inspirada na Polaroid. Entendeu? Então custa R$350, R$400 no Mercado Livre. Um pacotinho de filme com 10 unidades custa R$19, se não me engano. Então você leva essa máquina para o encontro, para um amigo oculto final de ano, final de semana com a família, e leva lá 2 pacotinhos, 2 rolinhos, na verdade vem um caixotinho. Já imprime ali na hora? Tirou a foto, imprime na hora. É a qualidade de uma câmera profissional, de uma câmera digital ultramoderna? Não, mas aquilo é legal, você vê na hora. Registrou o momento. Você registrou o momento, não tem problema se cortou o pé, se cortou a cabeça, se ficou fora de enquadramento. Você tá ali vivendo aquilo, presenciando aquilo, você dá de presente para um amigo que tá indo embora, sabe? Ele veio, te visitou, então uma lembrança aqui, é resgatar essas sensações que a fotografia passa. Bacana. Gente, acabamos o programa foi muito legal, né? Segunda-feira a gente volta com mais Cultura Geral. Semana que vem a agenda tá cheiaça, viu? Muitos assuntos interessantes, não percam. Um grande abraço e até segunda-feira ao vivo, se Deus quiser, né? Amanhã também tem programa, mas é reprise durante a semana. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.